Boa noite. Tudo bem com vocês? Tem alguns acho que não estão muito bem aí, que não me responderam. Comer muito chocolate? Então tá. Se bem que o açúcar deixa a gente mais elétrico, né? Então deveriam estar com toda a energia aí, né? Que bom, queridos. Chegamos aí à nossa última noite, né? Estamos juntos. Infelizmente hoje o pastor Thales não pôde vir. Teve alguns compromissos lá no colégio, né, no NASP. Mas manda aí o abraço a todos vocês também. Nós seguimos no próximo semestre com nosso estágio. Nós estamos com 3 teologandos aqui em Araras, né? Então eu estou lá na Central. Tem o Jonathan que está em José Almeto, é isso? E o Thaleson que está Ouro Verde. Eu ia falar Água Verde, é Ouro Verde. No Ouro Verde. Mas quem sabe no próximo semestre aí algum de nós a gente esteja aqui novamente compartilhando a palavra com vocês, né? Mas vamos ao estudo da palavra dessa noite. Eu convido vocês a abrir a Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 23. Evangelho de Lucas, no capítulo 23. Nós vamos ler do verso 33 até o 43. Se porventura você que está sem Bíblia, se alguém ao lado tem Bíblia, sente perto para acompanhar a leitura, tá certo? É importante que todo mundo esteja aí, seja no celular, Bíblia de papel, o que for aí para você poder acompanhar a leitura da palavra. Todos acharam? Então vamos lá então. Lucas capítulo 23, verso 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: Salvou aos outros e a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. Verso 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Como igreja, estamos profundamente identificados com a doutrina da volta de Jesus. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Embora nós tenhamos, como igreja adventista, outras doutrinas de caráter distintivo, como a doutrina do sábado, imortalidade condicional ou inclusive o santuário celestial, a verdade é que a doutrina da volta de Jesus é justamente aquela que deu origem à pregação, origem ao movimento adventista. E por isso merece destaque na nossa pregação. Interessante que com o passar do tempo, parece que muitos de nós perderam um pouco o entusiasmo sobre esse assunto. Perderam o entusiasmo em relação à volta de Jesus. Sua aparente demora em cumprir a promessa parece ter feito com que alguns desistam de esperá-lo, ou começar a nutrir alguma dúvida em seu coração. Muitos irmãos ainda não compreenderam a relação que nós temos entre a volta de Jesus e o plano da salvação como um todo. O diálogo de Cristo com os criminosos na cruz, que foram crucificados ao seu lado, está intimamente relacionado com a doutrina da volta de Jesus.
e também nos ajuda a compreender um pouco melhor o objetivo supremo de Deus de enviar o seu Filho para morrer nesse mundo. Era uma sexta-feira, de manhã. Jerusalém vivia o episódio mais triste de toda a sua história. Do lado de fora da cidade, numa pequena colina chamada Calvário. E diante de uma verdadeira multidão, possuída de fúria e fanática, 3 cruzes, 3 homens, sofrendo toda a humilhação e toda a dor que esse tipo de morte é capaz de proporcionar. E era justamente por causa do efeito da cruz sobre o corpo que a crucificação representava a mais dolorosa, a mais cruel e humilhante forma de execução que havia. As origens da crucificação, elas são desconhecidas, mas ela acabou sendo adotada por praticamente todos os povos daquela época, da antiguidade. E os romanos também a usavam, a cruz, para executar escravos rebeldes, prisioneiros de guerra e os piores tipos de criminosos. Não existem muitas informações históricas sobre o método da crucificação, como funcionava exatamente. Mas o pouco que nós sabemos é suficiente para despertar em nós a repulsa desse castigo tão bárbaro. Era muito mais que uma forma de execução. A morte na cruz era uma forma de tortura. Vamos ver alguns passos que nós conhecemos sobre a crucificação. Depois que a pessoa, o bandido, a pessoa que iria ser crucificada, tivesse sido pronunciada a sentença a ela, e alguns depois disso eles eram açoitados violentamente, e alguns deles não resistiam aos açoites, morriam ali mesmo, naqueles açoites. Mas aqueles que ainda permaneciam vivos, o segundo passo era colocar a pesada cruz de madeira nos seus ombros, já feridos, e fazer com que o condenado carregasse até o lugar chamado Calvário. No local, ele era despido, suas mãos e pés pregados, e então a cruz era levantada. E para que o corpo não caísse, um pequeno pedaço de madeira era colocado mais ou menos aqui, para que a pessoa pudesse se assentar, ter um pouco de comodidade enquanto estava pregada, para que a sua morte demorasse mais tempo. Quando o seu corpo estivesse cansado de ficar esticado, os braços não eram totalmente esticados, eram um pouco curvados, para que então a pessoa descansasse um pouco e sentasse, e daqui a pouco levantasse e sentasse novamente. E esse processo era torturante. Esse método torturava a morte, tornava a morte bastante prolongada, raramente ocorrendo uma morte antes que 36 horas. Houve casos de pessoas que levaram até 8 dias para morrer na cruz. Ficaram lá, sozinhos, sem comida, sem água, no frio, no calor. E ao morrerem, os crucificados muitas vezes não tinham sequer direito a uma sepultura. Seus corpos eram jogados em valas, onde ficava o lixo da cidade. Mas ali estavam aqueles 3 homens. Haviam acabados de serem crucificados. Nada mais podiam fazer, nem mesmo apressar a própria morte. Até aqui, nada de anormal, considerando que a morte na cruz era algo perfeitamente normal na Palestina, esse meio que eles usavam. Mas a história começa a ganhar um significado diferente, quando verificamos que nas 2 cruzes estavam 2 criminosos, nas 2 cruzes laterais, e no centro estava Jesus Cristo, ocupando a cruz que seria de Barrabás, suposto líder dos outros 2 criminosos. Além de toda a dor e a aflição, Jesus ainda teria que suportar todo o escárnio e provocação daquela multidão que estava ali reunida
olhando tudo. E eles não perderam tempo. Assim que a cruz foi colocada em pé, mas os soldados colocaram a cruz em pé. Os sacerdotes, escribas, fariseus começaram a zombar a Jesus, o Filho de Deus, conforme o relato de Lucas, no capítulo 23, verso 35. E diz: o povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou aos outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Até mesmo um dos criminosos pregado na cruz disse a Cristo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Apesar de tudo isso, queridos, Jesus permanecia calmo, sereno, sem se queixar de nada. Dos seus lábios somente se ouvia a oração intercessória: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A súplica de Jesus teve efeito imediato. Um dos criminosos foi tocado pela poderosa oração de Jesus Cristo. Uma oração de perdão que lhe chegou aos ouvidos. E ele então, o ladrão arrependido, começou a repreender o outro ladrão, dizendo, Lucas 23, 40 e 41, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este, Jesus Cristo, nenhum mal fez. Aquele criminoso, agora arrependido, reconheceu seus crimes e a justiça de seu castigo. Interessante que o relato bíblico nos dá a impressão de que esse criminoso arrependido, ele já tinha ouvido falar de Jesus antes. Ele já tinha algum conhecimento prévio de Jesus Cristo. Uma escritora cristã chamada Ellen White, ela confirma essa conclusão, dizendo que aquele ladrão arrependido havia visto e ouvido Jesus, tinha ficado convencido de que ele era o Messias, mas que ele havia abandonado a ideia por influência dos sacerdotes, dos escribas e dos fariseus. Os líderes da igreja tinham contribuído para aquele ladrão antes, quando tinha escolhido a Jesus, ter desistido de ter Jesus como Messias. E então ele se tornou um criminoso. E ali na cruz, em meio à dor, aquele criminoso se lembra de tudo que havia ouvido dos lábios de Jesus. E sob a iluminação do Santo Espírito de Deus, vê naquele Jesus ferido, ridicularizado e pregado na cruz, o Cordeiro de Deus. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. E num misto de esperança e aflição, com a voz embargada, dor no coração pela culpa que tinha, ele se atira pela fé sobre o Salvador e suplica: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ah, queridos, vocês conseguem imaginar a emoção de Jesus naquele momento? As lágrimas brotarem em seus olhos, a alegria inundando o seu coração ao ver, mesmo naquele cenário de dor, crucificado, onde anjos choravam e demônios se alegravam, uma vida arrependida e crente que clamava por perdão. Os discípulos já haviam fugido. Aqueles que apenas uma semana atrás haviam cantado Hosana ao filho de Davi, agora zombavam de Jesus. E a resposta de Cristo ao criminoso foi imediata. Jesus disse: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não prometeu ao criminoso que ambos estariam juntos naquele mesmo dia no reino de Deus. Embora na maioria das versões bíblicas, você deve ter lido, talvez a sua versão seja assim, nós temos algumas versões que dizem: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mas há outras versões que já corrigiram isso. Nós temos aqui um pequeno problema de tradução.
Vocês lembram? Qual é a linguagem original do Novo Testamento que foi escrita? Grego. E assim como qualquer tradução, quando você passa para outra língua, há a possibilidade de você se equivocar na hora de traduzir alguma coisa. Eu sou estudante de teologia, mas também sou professor de inglês, já fiz várias traduções. E quando você faz esse trabalho, você acaba perdendo às vezes alguma coisa. Mas aqui, talvez a Bíblia de vocês já esteja corrigida, seja uma versão um pouco mais nova. A verdade é que Jesus não prometeu ao criminoso que ambos estariam naquele mesmo dia no reino de Deus. E biblicamente nós vamos mostrar por que não isso. Uma prova disso é que ao falar, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso, seria a forma correta, fica mais de acordo com as outras passagens das Escrituras. Abra aí em João capítulo 20, verso 17. João capítulo 20, verso 17. João capítulo 20, verso 17 diz: Respondendo-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para o meu Pai, vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Depois vocês podem ler todo o capítulo aí. João capítulo 20, 17. Esse verso aqui ele está no contexto da ressurreição de Jesus, em que Maria foi ao túmulo de Jesus pela manhã, e Jesus já havia ressuscitado, ele não estava mais lá dentro do túmulo. E então Jesus estava fora, e Maria então se encontra com ele. E Jesus diz para ela, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai lá Maria, vai ter com os meus irmãos, diga a eles, eu vou subir para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Como que Jesus teria ido para o céu após sua morte na sexta-feira, se ele aparece a Maria no domingo, em carne e osso? É impossível. A Bíblia não se contradiz, queridos. Portanto, Jesus não poderia ter ido para o céu logo após a sua morte, pois seria contrário às diversas declarações bíblicas, em que somente os justos herdarão o reino de Deus quando Jesus voltar. Há um terceiro fator para explicar isso, que tem a ver com o contexto envolvido. Volte lá a Lucas 23, no verso 42. No mesmo texto que estávamos antes, Lucas capítulo 23, no verso 42. Quando o ladrão disse, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele não disse quando entrares no teu reino. Ele disse, lembra-te quando vieres no teu reino. E é isso que nós vamos entender um pouco melhor. Assim o criminoso, ao dizer estas palavras, ele estava olhando para o futuro, para aquele dia em que Jesus voltará, para o estabelecimento definitivo do seu reino. Jesus respondeu ao ladrão que hoje, nesse dia, você se arrependeu e creu. Que nesse dia que estamos prestes a morrer, neste dia de aparente derrota e fracasso, eu, Jesus Cristo, lhe garanto, estarás comigo no paraíso. As palavras de Jesus ao criminoso, arrependido, nos colocam diante de um tema que é muito importante: a segunda volta de Cristo e a consequente glorificação ou transformação em que os corpos dos que estão mortos serão transformados e dos vivos também serão transformados, de todos aqueles que aguardam a volta de Cristo. Com relação à glorificação, à transformação, há pelo menos dois tipos de pensamentos que muitos de nós temos. Falamos que Jesus em breve vai voltar. Conhecemos as profecias, sabemos descrever os últimos eventos, em ordem até cronológica. Esperamos um novo céu e uma nova terra. Mas parece que nossa atenção está mais voltada para o tempo em que essas coisas irão acontecer do que para as coisas em si mesmas. Por isso muitos de nós acabam desanimando diante do aparente prolongamento desse tempo de espera. É comum também encontrarmos pessoas que veem a glorificação ou transformação apenas
como algo isolado, como uma transformação isolada, sem maiores implicações. Ou seja, não sabem como relacioná-la com todo o processo da salvação. Precisamos lembrar, queridos, do que foi dito em Isaías, no capítulo 43, verso 7, onde é dito que o homem foi criado para a glória divina. E isso significa que, diferentemente das demais criaturas, o homem foi criado segundo a imagem e semelhança de quem? De Deus. Segundo Gênesis capítulo 1, 26. O pecado, porém, fez com que Adão e toda a sua descendência, até nós hoje, tivesse a imagem divina que o homem possuía arruinada. Mas nós não ficamos sem esperança. O plano da salvação, que tem por objetivo levar o homem caído à restauração da imagem do seu Criador. Levar o homem caído à perfeição de que foi um dia criado. E é exatamente isso que a glorificação fará. A glorificação fará isso, tornará isso possível, a volta de Cristo. Será o ponto culminante do plano da salvação de Deus. Vem o dia, portanto, queridos, em que os filhos de Deus, libertos de tudo que é mortal, serão exibidos ao universo com a mesma glória para o qual fomos criados. Um dia, todos nós seremos glorificados, para a honra e glória de Deus. Mas a glorificação, a nossa transformação, não é um fim em si mesmo. E sim será um meio pelo qual Deus haverá de restaurar aquilo de mais precioso e enobrecedor que existe no universo. Deus vai restaurar a livre comunhão entre a criatura e o Criador. O que antes da queda lá no Éden, quando Deus tinha o contato face a face com Adão e Eva, e através do pecado isso foi quebrado. Um dia, meus queridos, eu e você poderemos novamente ver a Deus face a face, através da glorificação. Glória e comunhão são inseparáveis. Quando Adão e Eva, após terem pecado, se esconderam da presença de Deus, na verdade não foi a nudez física deles que provocou a fuga, não foi porque eles perceberam que estavam sem roupa, vamos fugir, não. Foi a nudez espiritual. Eles perceberam que naquele momento, a vida deles estava desvestida da glória de Deus, da santidade de Deus. E o resultado foi que nem Adão, nem Eva, mais podiam enfrentar o olhar de Deus e seus anjos, por causa do pecado. O propósito da glorificação e de todo o plano da redenção de Deus foi para que pudéssemos novamente viver em íntimo companheirismo com Deus. E foi por isso que Jesus se dispôs a vir a este mundo, morrer na cruz em nosso lugar, para restaurar, restabelecer aquilo que foi quebrado. O céu, meus queridos, só será céu por causa da presença de Cristo e da comunhão que eu e você poderemos ter com Ele. Há uma linda mensagem em Apocalipse 22:4, que diz: contemplarão a sua face e nas suas frontes está o nome dele. Foi exatamente essa a promessa que Jesus fez ao criminoso arrependido, naquela manhã de sexta-feira, no Monte do Calvário. Quando Jesus disse: estarás comigo no paraíso. Era esse tipo de promessa que ele estava fazendo ao ladrão. Que quando ele voltasse, aquele ladrão que tinha confessado, que tinha aceitado a Jesus Cristo como Senhor e Salvador na vida dele, no dia, quando Jesus voltar, então ele, aquele ladrão, será glorificado. É isso que Jesus Cristo disse para ele.
E a promessa que Jesus fez a ele se estende hoje a você, a todos nós. Essa é a promessa de glória que precisamos elevar ao nível de profunda convicção pessoal, pois a condição de seu cumprimento em nossa vida permanece a mesma. Aquilo que Jesus Cristo falou àquele ladrão arrependido, ele fala a nós hoje. Se creres, diz Cristo, se tiveres fé, verás a glória de Deus. Você quer ver a glória de Deus? Você quer ver Deus face a face? Você precisa crer. Tem que ter fé. E crer que um dia o que é corruptível se vestirá de incorruptibilidade. E seremos todos glorificados. A fé, meus queridos, continua sendo o único meio pela qual o ser humano pode se chegar a Deus e descansar na certeza de que um dia a nossa salvação será contemplada. Hoje é o tempo de firmarmos nossa fé e nossa esperança em Jesus Cristo e na promessa da sua volta. Temos que nos lembrar de que a ênfase das Escrituras não está tanto no tempo da volta de Jesus, mas no preparo que hoje devemos ter para nos encontrarmos com Ele. Hoje, diz o apóstolo Paulo, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Em 2 Pedro 3, verso 9, o apóstolo Pedro descreve que Cristo não retarda a sua promessa. E ele declara no verso 11 e 12, deveis, vocês, eu e você, devemos ser tal como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Não haverá outra oportunidade, meus queridos, no futuro, para nos preparar para a eternidade. Assim como Jesus falou para aquele ladrão, em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Hoje é a oportunidade que você tem de mudar sua vida. Hoje é o dia que você tem que tomar a decisão. Amanhã, alguém aqui sabe se estará vivo. Somente enquanto há vida, há oportunidade de salvação. Somente enquanto há vida, há oportunidade de mudança. E quando aquele verso de Apocalipse que eu li, estará escrito na nossa fronte, de que nós queremos ver Cristo. Porque a fronte, na Bíblia, quer dizer escolha, decisão. Se você não decidir seguir a Cristo, se você não tiver uma vida pautada nessa decisão, fazer escolhas pautadas na decisão que você tomou de seguir a Cristo, você então não poderá ver a glória de Deus. É decisão, escolha. Não podemos apenas viver uma vida cristã medíocre, em que a gente apenas vem à igreja, ou apenas lê a Bíblia por cima. Uma vida cristã é muito mais do que isso. Uma vida cristã é você se importar com as pessoas, é você amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se você não demonstra amor ao próximo, como você pode dizer que ama a Deus? E se você não ama o próximo e nem a Deus, como você vai querer ver a glória de Deus? Portanto, hoje, meus queridos, é o dia para você decidir mudar algumas coisas aí na sua vida. Não haverá outra oportunidade na frente, no futuro, para você se preparar. Hoje é o dia. Não haverá outra oportunidade em que poderemos cumprir os requisitos da fé, entrega e de preparo do nosso coração, para que possamos estar sempre ao lado do Salvador. Queridos irmãos e irmãs, somente precisamos nos entregar a Cristo, reconhecendo os nossos pecados, nossa culpa, nossa inteira necessidade da sua graça. Basta que olhamos com fé para Jesus e exclamamos do mais profundo do nosso ser: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino.
Se assim o fizermos, nesse mesmo instante que você fizer isso, Jesus falará mansamente ao seu coração: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. E com essa certeza em nossa vida, e desejosos de que esse dia logo chegue, nós o aguardaremos. Mesmo diante de lutas e dificuldades, nós o aguardaremos. Mesmo que sejamos tentados a desanimar, nós o aguardaremos. Mesmo que a espera nos pareça longa demais, nós o aguardaremos. E oraremos com ainda mais fervor, que está escrito em Apocalipse 22:20. Vem, Senhor Jesus. Amém.